Bom dia, Bom flores dia! do dia! Fala, meu povo! Tudo bom com vocês? Tudo bom, Cris Siqueira? Eu quero, antes de começar a trazer a reflexão do dia, perguntar uma parada pra vocês. Essa semana eu postei esse vídeo de bate-papo todos os dias. Até agora. Até agora. Até agora. Ainda tem a sexta-feira, né? Não dá pra ficar cantando vantagem antes do final. Mas eu queria saber se vocês já estão mal acostumados. Eu preciso saber se vocês já estão mal acostumados ou bem acostumados com esse vídeo todo dia. Se já é um negócio que vocês querem. Um negócio que vocês acordam e falam, vou lá no Cris e Panda no YouTube ver se já saiu. É, vai que, né? Já aconteceu isso? Me conta. É um experimento social que eu tô fazendo aqui nesse momento. Preciso saber. E aproveita que tá aí pensando e já deixa o like nesse vídeo aqui. Boa! Panda Mendes, a gente passou 2 dias conversando aqui um pouquinho sobre... Eu tô olhando ali o... Deixa eu virar assim aqui. Tem um sol que bate aqui, né? E aí fica esse negócio. A gente passou 2 dias conversando sobre política. Sim. E durante muito tempo a gente ficou com vontade de conversar várias coisas e trazer pensamentos nossos sobre o que estava acontecendo no Brasil, mas existia um bloqueio emocional de tocar nesse assunto. E pelo que eu vi nos comentários dos últimos 2 dias, esse bloqueio emocional acontecia na vida, no coração, na casa de muita gente também. Então, eu me sinto muito grata de ter a nossa comunidade e me sinto mais grata ainda por de você, ter esse espaço. Não, você se sente muito grata pela pessoa estar passando por esse caos junto com a gente. Não é isso. Mas eu fico feliz que a gente tem esse espaço saudável aqui. Obviamente, nem todo mundo vai pensar como a gente, nem todo mundo quer ainda, né, falar sobre esse tema. Tem muita gente que ficou com traumas muito profundos. Mas eu me sinto muito feliz de ter aberto esse diálogo, de vocês terem dividido tantas experiências e opiniões incríveis com a gente. Quero agradecer de novo porque realmente foi muito especial. Mas hoje eu quero falar sobre um outro tema, trazer uma outra reflexão. Eu tenho postado alguns trechos de entrevista do elenco de The Last of Us. Sim. Lá no Instagram, aqui no YouTube, no Shorts, tá saindo Shorts direto. Se você não tem nossas notificações ativas, ative aí, porque tá saindo muito conteúdo todos os dias aqui no canal, além dos vídeos e das lives. E o Pedro Pascal me falou uma coisa. Com licença. Porque, assim, uma das perguntas da coletiva, por exemplo, foi sobre o quanto eles estavam preparados para enfrentar esse fandom do jogo The Last of Us, que aparentemente é um fandom aficionado e apaixonado, como todo bom fandom, né? Se é fandom, parte do princípio de que tá apaixonado. E todos eles comentaram, a Bella Ramsey comentou, os showrunners comentaram, a Merle, que faz a Marlene, comentou também. E quando o Pedro Pascal foi comentar, ele trouxe uma reflexão que eu queria pegar e expandir. Ele falou o seguinte, e aí ele, falando dele mesmo, né? Eu sou completamente apaixonado por personagens de séries e filmes, porque eu consumo séries e filmes. Tô falando do que o Pedro Pascal disse. Ele falou, e eu fico muito emocionado e muito empolgado quando eu vejo algum ator, alguma atriz interpretando esses personagens que eu já amo. Então ele tá falando de adaptações, principalmente, né? Sim. E aí um dos showrunners até brinca e fala Mandalorian, aí ele riu e falou, Mandalorian, que no caso é ele também. Aí ele falou, mas essa adaptação aqui é diferente porque ela é um jogo. Sim. Então vocês viveram imersivamente aquele mundo. É completamente diferente de você ler um livro, é diferente de você ler um quadrinho, né? Você esteve ali dentro, você tomou decisões dentro daquele mundo. Isso. Você guiou aquele personagem para sua narrativa, para aquela história. Aí ele falou, então, existe uma dificuldade maior em agradar esse tipo de fã, realmente, né? Ele falou, só que esses caras, e aí ele apontou para os showrunners, um deles é o criador do jogo. Então ele ama incondicionalmente esse mundo. E aí ele criou um ranking nessa fala dele. Ele falou, eu entendo que vocês fãs sejam apaixonados e que vocês tenham vivido aquele mundo. Mas esse cara criou o mundo. Então é tipo, esse aqui é Deus, gente. É Deus desse mundo. Não tem como ninguém amar mais do que ele. E esse outro cara aqui, ele apontou pro outro showrunner, que é o Craig Mazin, é apaixonado pelo mundo que ele criou.
Então, por eles serem apaixonados por essa história, eles fizeram algo completamente diferente de todas as outras adaptações. Ele trouxe essa reflexão do criador de uma série, ou de um filme, de uma adaptação qualquer. Se ele é apaixonado, ele faz um conteúdo de um jeito. Se ele não é apaixonado, ele vai fazer de um jeito completamente diferente do que um apaixonado faria. E aí eu ouvi isso e fiquei refletindo sobre as histórias de mais sucesso. Por exemplo, o George Lucas já contou inúmeras vezes que ele era muito amigo do Steven Spielberg e que lá na década de 70, quando ele teve a ideia de Star Wars, ele estava conversando com o Spielberg e ele falou: tive uma ideia, vou fazer um filme no espaço que é tipo um novelão mexicano, e aí eu meto um espaço, uns lightsaber, negócio de Estrela da Morte explodindo, os Darth Vader acontecendo. E o Spielberg falou: tá maluco? Não. Isso não vai dar certo. Vai dar certo, não. Você tá doido. Ele falou: o quê? O Spielberg falou: mas o que vende no cinema não é ópera espacial. É história de cowboy. Aí ele falou: mas eu faço uma história de cowboy no espaço. Exatamente. Meto um Han Solo e tá tudo resolvido. Isso. E ele fez. Ele acreditou no sonho dele. Ele foi lá e fez, e é Star Wars. Até hoje, assim. Foi década de 70 e até hoje, 2023, o bagulho bombando. A gente aqui anunciando por Mandaloriano. E vários outros conteúdos. Pega a própria história do Spielberg, né? Por mais que ele tenha sido esse antagonista na história do George Lucas, ele, por si só, é um apaixonado pelas histórias dele, pelos universos que ele cria. Indiana Jones tá aí, né, cara? Cara, ET, muita coisa. O Spielberg não faz nada pela metade. Ele faz coisas completas. Vamos pro sci-fi. Jonathan Nolan, Lisa Joy. Eu participei da coletiva de imprensa de Periféricos na CCXP. E a Lisa Joy, ela é completamente apaixonada. Linda. Mas completamente apaixonada por sci-fi. Sim. Ela fala: eu sou a menina nerd apaixonada que preciso ficar convencendo todo mundo que eu sei o que eu tô fazendo. Afinal de contas, meninas nerds passam por isso, não é mesmo? E ela tá lá conseguindo e ser ela, entregar a história dela, contar as histórias dela. A própria Chloe, que faz a protagonista em Periféricos, fala: eu sou a filha mais nova de uma casa que tem 4 meninos. Então ela é a 5ª filha, ela tem 4 irmãos mais velhos e ela é gamer. Ela falou: quando me chamaram pra fazer Periféricos, que é uma protagonista gamer, eu falei: eu já sei fazer tudo dela. Eu sou essa pessoa. Então eu fico pensando, e aí fazendo o paralelo do que a internet trouxe, né? Que são criadores de conteúdo que criam com paixão. Sim. A gente não liga a câmera para criar conteúdo pensando na obrigação, né? Ou se vai ter uma audiência gigantesca ou não. É o que eu sempre falo aqui. Quando a gente começou o nosso canal do YouTube, a gente era o nosso espectador. Ninguém conhecia. A gente fez o primeiro vídeo, postamos o primeiro vídeo e a primeira visualização foi nossa. Verdade. Né? Se a gente não é espectador, se a gente não ama aquilo que a gente faz, não tem como a gente fazer bem. A gente pode fazer direito. Qualquer um com perícia faz alguma coisa direito. Sim. Mas bem, com amor, com paixão, um conteúdo que você olha e você se emociona de ver, e isso pode ser qualquer coisa, né? Você pode fazer, tipo, sei lá, uma pessoa que faz uma coxinha pra vender. Se aquela coxinha é feita com amor, ela vai ter sabor, ela vai te criar uma experiência gastronômica que você nunca viveu antes. Exato. Se ela faz só pra vender, vai ser uma coxinha insossa, que não vai te acrescentar em nada. E olha, minha mãe vendeu coxinha na vida, né? Sim. E eu sempre falei mal. Eu achava um argumento muito... coisa de filho. A gente tenta justificar os nossos anseios em cima das atitudes dos nossos pais. Sim. E aí eu sempre não gostei da frase dela, que ela falava que ela trabalhava para fazer amigos. Eu achava que não tinha o menor sentido. A mãe do Panda, ela ia pro centro do Rio de Janeiro com a bolsa pesadíssima de salgados e sanduíches naturais. E ela ia de loja em loja. Casas Bahia, Lojas 100.
Casa e Vídeo, Isso. todas essas lojas, os escritórios ali do centro do Rio. E ela era conhecidíssima lá. Ela era tia do Salgado. Quem nunca trabalhou num lugar que tinha tia do Salgado? A minha mãe foi a tia do Salgado. A mãe do Panda era tia do Salgado. E tomava 1 milhão de calotes. Quase ninguém pagava, tinha conta pendurada, mas ela era apaixonada pelo que ela fazia. E ela realmente conhecia muita gente, muita gente. Mas ela sempre falou que ela trabalhava para fazer amigos. Sim. E eu não via sentido nisso, porque ela realmente se matava naquele trabalho. Ela carregava tudo sozinha, né? E hoje, eu trabalho para fazer amigos. Né? Não são pessoas que têm um contato físico. Mas você troca experiências. Exato. Como sua mãe fazia. A minha mãe fazia exatamente isso. Sim. E aí, querendo ou não, hoje eu vejo que era muito imaturo da minha parte achar que as pessoas trabalhavam por por uma satisfação financeira somente. Eu não somente. acho que seja imaturo. A gente é ensinado a isso. Né? A gente é ensinado a ter sucesso. E sucesso para nossa sociedade sempre foi financeiro. E tinha um nível de competição muito grande. E minha mãe nunca competiu. Entendeu? Sim. A minha mãe nunca entrou na roda da competição. Sim. Ela tinha que ganhar o dinheiro dela, ela ganhava o suficiente. Mas eu acho que a gente vive um pouco disso, assim. Vira e mexe, brotam comentários aqui no YouTube falando: nossa, por que vocês não têm 1 milhão de inscritos? Cara, seria legal ter 1 milhão de inscritos? Em termos de publicidade, sim, porque o mercado realmente dá valor a números. Né? É raro uma empresa, uma marca, uma pessoa, um profissional que dá valor a uma comunidade. Né? A essência de uma comunidade. Todo mundo quer ver número, quer ver resultado. Todo mundo está atrás de resultado o tempo todo. A gente sabe que um dia a gente vai ter números que vão impactar várias pessoas. Né? As pessoas precisam desse retorno. E um dia vai acontecer. Algum número vai impactar alguém. Mas pra gente, todos os dias, o que importa é colocar cada tijolo nessa casa que a gente está construindo. Né? É a experiência de estar com vocês. É a experiência da gente não se perder de nós mesmos. A gente é vida real aqui. Vocês sabem disso. Na pandemia, quando a gente não conseguiu criar conteúdo, a gente só não apareceu. Não tem por que a gente fazer porque tem que fazer. Não tem por que a gente ter que fazer porque o algoritmo mandou. Né? Nós somos pessoas reais. E a gente vive a vida real. E a mãe do Panda sempre foi muito assim. Então, e eu acho que artesãos são assim. Exato. Né? E o que eu percebi hoje, que eu levo em consideração, é que a minha mãe, ela fazia os salgados. Ela tinha muito amor. Sim. Porque dava uma trabalheira danada aquilo que ela fazia. Sim. Quando ela recebia uma crítica, ela levava em consideração e incluía no amor dela por fazer. Eu gosto de recheio assim, eu gosto da massa mais crocante, eu gosto de não sei o quê. E aí a minha mãe se esforçava pra atender cada pessoa. Sim. Ela sabia, né? Cara, é muito impressionante. Eu lembro que ela fazia uns sanduíches naturais assim também, né? De frango e tudo. E eu lembro que ela levava, às vezes, quantidade certa. Porque quando eu conheci o Panda, ela ainda vendia. Quando a gente veio morar aqui, ela ainda vendia, né? Ela ficou um tempo vendendo ainda. E ela já conhecia as pessoas e os gostos delas. E quando as pessoas não iam, ela ficava preocupada. E quando as pessoas casavam, encomendavam tabuleiro de empadão dela. Casava, tinha filho, fazia festa de aniversário de alguém. E às vezes dava calote nela, assim, e ela falava, não tem problema, fica de presente. Era literalmente a única fonte de dinheiro que ela tinha. Ela ficava mais irritada, porque todo calote vem com afastamento da pessoa. Sim. A pessoa dá um calote e desaparece. É. E aí ela ficava mais chateada com isso. Com o desaparecimento do que com o calote. É. E ela ficava, mas fala comigo. Cara, pra igreja, quantas vezes ela não fez 100 mini pizzas pra domingo na igreja que ia ter festa? Tomava calote do padre, do pastor, não sei o quê. Como é que é o nome da pessoa da igreja messiânica? Ministro. Do ministro, que ela é da igreja messiânica. E é engraçado, assim, que ela ficava, mas tá tudo bem. É a minha parte, a minha contribuição. Exato. E aí, o que eu fico pensando, né? A gente o tempo todo tá fazendo coisas na vida, todo mundo, porque tem que fazer. A gente estuda porque tem que estudar, a gente vai pro mercado de trabalho porque tem que ir, a gente arruma um emprego, aí a gente quer mudar de emprego, a gente quer casar, a gente quer isso, a gente quer aquilo.
Independente de qual seja o seu querer ou do que tenham dito pra você, que você precisava fazer, todo mundo já fez alguma coisa porque tinha que fazer. E trazendo de novo a visão do mercado de entretenimento, hoje, todos os streamings e todas as produtoras de cinema, elas estão meio que girando uma roda muito parecida uns dos outros. Todos os criadores, todos os contadores de história de hoje em dia, eles giram a mesma roda porque existe um padrão de sucesso. Um exemplo, por exemplo, foi maravilhoso. Na pandemia, o TikTok estourou. E muitos criadores novos apareceram fazendo dancinhas no TikTok. E eu lembro que quando isso aconteceu lá em 2020, cara, era auge da pandemia, tava todo mundo em casa, né? Eu virei pro Panda e falei, eu não vou dançar. Desse hype eu não vou participar. Não tem como. E aí a gente conversou sobre isso. Sobre o quanto que o mercado demandaria em algum momento que a gente dançasse. E demandou. E a gente falou, não. Porque não se trata do hype e não se trata da régua que o mercado estipula. Se trata do quanto eu conheço a minha trajetória e do quanto eu quero ou não fazer parte de alguma coisa. E ampliando um pouquinho essa discussão e esse ponto de vista, muito tem se falado dos conteúdos esquisitinhos ou de sci-fi ou cults ou diferentões que estão sendo cancelados em todos os streams. Né? A gente tem aí uma lista, tipo A Mulher do Viajante do Tempo, que é um clássico da literatura e é um sci-fi. Raised by Wolves, que é de longe um sci-fi extremamente autoral, não é baseado em livro nenhum, não é baseado em história nenhuma. O criador daquela história fez essa série autoralmente. E aí você pega Dark, 1899... A Yanti e o Baran Bodar são criadores de conteúdo de verdade, né? Autoralmente, eles idealizam novos projetos e novos universos. Pega a Lisa Joy e o Jonathan Nolan, fizeram Westworld e fazem vários outros conteúdos como Periféricos. Eles são criadores e contadores de história autorais. Sim. Brit Marlin, Zalbat Manglish, que criaram The Way. The Way é uma poesia em forma de história. E todas essas histórias sendo canceladas. Porque, de alguma forma, elas não alcançam a régua que o mercado estipulou para um sucesso. E eles se recusam a seguir essa fórmula de sucesso. Sim. Eles poderiam fazer um Wandinha. E eu amo Wandinha, não estou falando mal de Wandinha. Eles poderiam fazer coisas que o mercado demanda, mas eles não querem. Eles são artesãos da contação de história. O próprio Spielberg, por mais que ele tenha conteúdos extremamente hollywoodianos e cinematográficos e pipocão assim de cinema, ainda assim ele só conta histórias que ele realmente ama contar. E aí, voltando na fala do Pedro Pascal, é isso, né? Quando ele olha para o showrunner, que é o criador de The Last of Us, e o outro showrunner que é completamente apaixonado pelo universo de The Last of Us, e ele fala, nós os atores, a gente não sabia o que a gente estava fazendo. A gente precisou estudar. Ele e Bella Ramsey não conheciam a história de The Last of Us. Sim. Eles assistiram o mesmo filme gameplay que eu e o Panda assistimos. Para poder conhecer aquela história e entrar na imersão daqueles personagens. Eles nunca jogaram o jogo. Sim. Ele falou, a gente não sabia o que estava fazendo. Mas eles sabiam. Porque eles são apaixonados por esse universo. Eles quiseram contar essa história. E eles orquestraram essa história para ela chegar do jeito que tá para vocês. De uma forma visceralmente apaixonante, como um fã faria. E aí, ouvindo isso dele e olhando para o mercado como tá, a gente está vivendo no mercado do entretenimento o mesmo estourar de bolha que a gente viveu como criadores de conteúdo e que a gente sempre vive. Sim. Em rede social. Muitas demandas e muitas exigências e muitas réguas novas acontecendo. Mas a lição que a gente tira disso tudo é que, independente do que nos demandam, do que o universo demanda que a gente faça, a gente tem que fazer aquilo que faz a gente feliz. Exato.
Enquanto a gente fizer o que nos faz feliz, a gente vai estar fazendo bem. Mesmo cancelando. Mesmo cancelando. E se cancelarem, se der errado, não tem problema. A gente fez o que a gente quis. Por um curto período de tempo, a gente foi feliz com aquilo ali, né? Exato. E é isso que eu queria dividir com vocês, porque tem pequenas reflexões do dia que os conteúdos trazem, às vezes uma entrevista, uma série, um filme, um livro, qualquer coisa, que a gente pode só absorver, refletir e mudar a nossa própria vida. Ou a gente pode dividir, contar pra alguém que queira ouvir, tipo vocês agora, e talvez levar pensamentos novos, né? Se você tá aí pensando, pô, eu não tô fazendo o que eu queria, eu não tô feliz com o que eu tô vivendo, não tô numa realidade que tá me completando, que tá me deixando bem, muda. Cancela e muda. Tá tudo bem. Não tem problema nenhum, né? É verdade. Muita gente vai se assustar, mas você vai estar feliz e só isso importa, né? As coisas começam a entrar no seu devido lugar. Comenta aí o que você achou dessa reflexão. Tô gostando muito de dividir um pouquinho dos meus pensamentos com vocês, porque, sim, eu sou essa pessoa que acorda pensando, mas e se todo dia? Então tá sendo bom ter um lugar aqui pra dividir. Nossa, deu um soluço. Pra dividir e sei lá, pessoas pra compartilhar. Obrigada pela companhia. Beijo, tenha um ótimo dia. Tchau.